Uma luz especial e extremamente brilhante gerada por esse equipamento enorme que é o acelerador de partículas Sirius. A luz síncrotron permite investigar todo tipo de material e ajudou os 3 pesquisadores que acabaram de ganhar o Prêmio Nobel de Química em 2024. Eles utilizaram dados obtidos por meio dessa luz para decifrar os segredos das proteínas. Mas o que é e para que serve a luz síncrotron? Essa luz que o Sirius produz, ela não é, assim, nada muito diferente da luz que está iluminando agora aqui a gente. Assim, os princípios da física dela não são muito distantes, mas ela tem características muito especiais, essa luz. E primeiro é que ela é um feixezinho muito pequeno, ela pode ser de diversos tipos, que normalmente, por exemplo, você vai lá num fisioterapeuta, você não tem infravermelho, você vai lá para a praia e você protege a sua pele com o protetor solar para não ter o ultravioleta, não te queimar. Essa luz que está chegando na gente é luz visível. Quando você vai no dentista, você usa raio-x, né, para fazer a... Pois bem, o Sirius ele produz todos esses tipos de luzes. Infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x. E ele disponibiliza essa luz em diversas, daquilo que a gente chama de estação experimental, é onde o pessoal vai lá usar a luz mesmo. E essa luz síncrotron que chega nesses instrumentos, ela tem essas características que fazem dela única. Primeiro é que a gente pode sintonizar de acordo com o que a gente precisa. Se alguém que precisa de um raio-x, ele consegue raio-x dessa luz. Se precisa de ultravioleta, vai ter ultravioleta lá também. Esse feixe é extremamente pequeno. Assim, a gente costuma dizer que o brilho do Sirius é muito grande. Por quê? Porque a gente tem muita intensidade num feixe muito pequeno. A gente costuma dizer que a gente tem um acelerador de partículas, né? É muito chique falar que você tem um acelerador de partículas. Então, esse acelerador de partículas é uma parte da máquina, que seria a nossa lanterna, né? O que gera a luz. E desse acelerador de partículas que dá o formato circular para o prédio, sai essa luz que é capturada nas estações experimentais. Eu acho muito bonito como a gente chama essas estações experimentais, são linhas de luz, né? Então, essas linhas de luz capturam essa radiação síncrotron produzida pelo acelerador, e essa radiação vai ter uma série de propriedades, de características que propiciam para os grupos de pesquisas que vêm utilizar respostas que às vezes são dificílimas de obter de outra maneira. Então, a luz síncrotron em si, a gente chama ela de síncrotron porque o acelerador, a máquina que produz ela, o nome dele é síncrotron. Nós somos grandes importadores de fertilizantes. E fertilizante é aquilo que a gente compra lá para o NPK, que a gente compra para pôr na samambaia, na orquídea. Aquele NPK é o fertilizante que é comprado, os agricultores brasileiros precisam importar para o solo brasileiro. Desse NPK tem o tal do fósforo que está ali no meio, o P do NPK. O fósforo é um elemento extremamente necessário para o solo, para as plantas. Então, uma das coisas que o pessoal estuda muito é como que o fósforo se comporta no solo e como que esse fósforo pode ser absorvido pelas plantas. Só uma pequena parte realmente chega na planta. E todo ano o agricultor tem que colocar de novo. Então a questão que as pessoas que pesquisam nessa área, não é exatamente a minha área, mas eu tenho acompanhado um pouquinho mais de perto, que eles se colocam para onde que vai o excesso de fósforo? A outra questão é, como dá para usar esse excesso de fósforo de novo? Por que a planta não pega todo aquele fósforo que foi colocado? Então são perguntas que dá para responder com algumas técnicas do Sirius. Tem alguns instrumentos, algumas linhas de luz dentro do Sirius, que eles conseguem colocar esse feixe de luz em pequenos aglomerados do solo, para saber se tem alguma coisa
que está acontecendo nesse grãozinho de solo, são bem nas junções desses grãozinhos, que está capturando, que está aprisionando esse fósforo. O primeiro trabalho publicado utilizando o síncrotron foi justamente durante a pandemia acerca de Covid. Então o que aconteceu? Veio um grupo lá de São Carlos que tinha conseguido isolar uma proteína do vírus da Covid, o SARS-CoV-2. Eles mediram essas proteínas nesse instrumento, num dos instrumentos dos cílios, publicaram, porque a intenção era essa, era você achar dentro dessas proteínas algum lugar que você pudesse encaixar um remédio. E tenta achar lugares, alvos, para que remédios entrem lá e imobilizem, anulem aquela proteína.